Bitcoin versus o Banco Central. A batalha pela sua liberdade financeira. Imagine por um instante que alguém, em um só gesto, pudesse apagar suas economias como quem apaga uma lâmpada. Não com violência direta, mas com regras, com impostos invisíveis, com decisões tomadas em gabinetes distantes que mudam o valor do dinheiro enquanto você dorme. Essa é a cena moderna. O recurso mais estratégico da era contemporânea não é petróleo, ferro ou trilhos de trem. É a própria moeda. E como em qualquer batalha por um recurso vital, há vencedores que concentram poder e vítimas cujas escolhas são moldadas por decisões que elas quase nunca tomam. No final do século XIX, uma figura pode ajudar a entender esse jogo, não para repetir sua história, mas para reconhecer padrões. Um empresário que dominou um recurso essencial, organizou sua cadeia de produção, controlou infraestrutura-chave e manobrou regras para reduzir concorrência. Ele utilizou acordos, integração vertical e influência sobre informação para ampliar seu domínio. A imprensa e o Estado reagiram, e essa reação também reconfigurou os limites do poder econômico. Hoje, substitua o barril de petróleo por uma unidade do que usamos para medir valor: a moeda. Substitua trilhos e refinarias por servidores, redes de pagamento e legislação. As táticas de concentração de poder têm paralelos claros. E no centro desse novo conflito aparece uma tecnologia nascida da internet: o Bitcoin, um livro contábil público que ninguém controla sozinho. Antes de avançar, se isso está ressoando com você e você quer um mapa básico para entender termos e riscos, acesse o guia introdutório no link. Pode ser o primeiro passo para não se perder nos próximos minutos. O que fez a centralização ser tão eficaz no passado? Em poucas palavras, controle da infraestrutura, controle da informação e a capacidade de moldar regras. Quando uma empresa domina a refinaria, a logística e a distribuição, ela decide quem vende, quem lucra e em que condições. Quando a informação é filtrada ou manipulada, a narrativa pública muda, e com ela, a aceitação de práticas que, à primeira vista, parecem normais. Quando as regras são escritas a favor de quem já tem poder, a barreira para novos entrantes cresce. O ponto crucial é que tudo isso funciona dentro de uma arquitetura. Redes físicas, contratos, leis e percepção pública. Substitua refinarias por redes bancárias e servidores de pagamentos, e o padrão permanece. O sistema monetário moderno gira em torno de instituições chamadas bancos centrais. Eles têm o mandato público de promover a estabilidade de preços, pleno emprego ou outras metas macroeconômicas. Para isso, utilizam ferramentas conhecidas: definição da taxa de juros básica, operações de mercado aberto para ajustar liquidez, exigência de reservas bancárias e, em situações extraordinárias, políticas de afrouxamento quantitativo, a criação de moeda para comprar ativos e empurrar liquidez para o sistema. Esses mecanismos funcionam em nível macro, mas o efeito chega ao bolso do cidadão de forma muito concreta. Inflação corrói poder de compra. Decisões sobre juros transformam o custo do crédito. Intervenções podem inflar bolhas de ativos enquanto rendas fixas perdem valor. Além disso, a intermediação bancária significa que o acesso ao sistema financeiro pode ser bloqueado. Contas podem ser congeladas por ordens judiciais, sanções ou decisões de compliance. Essas ferramentas dão ao Estado e às instituições aliadas um enorme poder sobre como, quando e quem participa da vida econômica. Esse não é um apelo ao medo, e sim um reconhecimento pragmático de efeitos reais. Quando um governo reduz o valor de sua moeda, o resultado é imediato para quem guarda poupança. A conta que parecia segura ontem vale menos amanhã. Quando grandes instituições financeiras criam regras de quem pode ou não transacionar, vemos casos públicos de contas bloqueadas em situações de sanções, crises bancárias, ou mesmo por decisões judiciais ligadas a investigações. Essas são demonstrações de como um sistema centralizado pode, por meios legais, limitar a liberdade financeira de pessoas e empresas. É aqui que entra o Bitcoin,
e por que ele é considerado por seus defensores uma alternativa sistêmica. Do ponto de vista técnico, Bitcoin é um protocolo que mantém um livro contábil público e distribuído, o chamado blockchain. Imagine um grande livro contábil que é copiado e atualizado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Cada transação é registrada em um bloco, e cada bloco é ligado ao anterior por uma prova matemática que torna a alteração retroativa extremamente cara. Essa estrutura cria duas propriedades essenciais: imutabilidade relativa, ou seja, não se apaga o histórico sem um custo enorme, e descentralização. Não há um servidor central que decide o que entra no registro. A emissão de novas unidades de Bitcoin é programada. O protocolo prevê um limite máximo de 21 milhões de moedas, e a criação acontece em um ritmo decrescente. Essas regras são públicas e exigem consenso da rede para serem alteradas. Isso significa, na prática, que o Bitcoin oferece algumas respostas às táticas clássicas de concentração de poder. Onde um banco central pode aumentar a quantidade de moeda ao centro do circuito econômico, diluindo o valor das reservas de outras pessoas, o Bitcoin tem uma política de emissão previsível e limitada. Onde um operador de infraestrutura pode censurar transações, uma rede distribuída tem muito mais pontos de presença e, portanto, resistência a tentativas de bloqueio. Onde a informação sobre reservas e política monetária é frequentemente opaca, um ledger público permite ver, em alto nível, o estoque e o fluxo, com a ressalva de que anonimato e pseudonimato nas chaves dificultam ligar transações a pessoas sem investigação adicional. Mas não é só poesia técnica. A descentralização traz custos e riscos. Bitcoin é volátil. Sua cotação pode oscilar 10, 20, 30% em dias. Essa volatilidade reduz sua utilidade imediata como unidade de conta para quem precisa de previsibilidade. A rede, na sua camada base, enfrenta limites de escalabilidade que tornam transações pequenas ou frequentes caras, quando a demanda explode. A segurança depende de boas práticas pessoais. Quem perde chaves privadas perde acesso aos fundos. Quem confia em plataformas alheias precisa escolher com cuidado. E, crucialmente, a resistência do protocolo à censura ou controle estatal não significa imunidade legal. Estados podem fechar exchanges, regular custódia, tributar transações ou forçar provedores de serviços a cumprir ordens judiciais. A batalha não é puramente técnica, é também política e cultural. Voltemos por um momento à metáfora do ledger. No mundo centralizado, o livro A, um registro mantido por uma autoridade, determina quem tem crédito, quem paga o quê e quem pode transacionar. Controlando esse livro, é possível moldar incentivos e penalizar dissidentes. No mundo do Bitcoin, esse ledger é público, replicado e protegido por incentivos econômicos que recompensam quem mantém a segurança do sistema. Mineradores, ou validadores em sistemas diferentes, são como zeladores que aplicam trabalho computacional para garantir que o livro seja consistente. Em troca, recebem recompensa. Esse desenho cria uma fronteira entre quem pode, por meios técnicos e econômicos, modificar as regras sem consenso e aqueles que não podem. Porém, lembre-se, descentralizar não é, por si só, utopia. Grandes pools de mineração, concentradas jurisdições de mineração ou dependência de empresas que provêm serviços de custódia, podem reintroduzir pontos de centralização. Para entender melhor onde essa batalha entre centralização e descentralização se traduz em escolhas cotidianas, imagine 3 cenas. A família que guarda a renda fixa e vê seu poder de compra diminuir com o tempo. Um empreendedor que precisa que pagamentos sejam rápidos e previsíveis. E um ativista cujo acesso ao sistema financeiro é cortado por sanções ou decisões administrativas. Em qual dessas situações um sistema com emissão previsível e menor dependência de intermediários pode ajudar? Para quem precisa de estabilidade imediata de preço, a volatilidade do Bitcoin pode ser um obstáculo. Para quem busca meios alternativos de transferir valor sem depender da infraestrutura local, as propriedades do Bitcoin podem ser vantajosas. No campo das táticas,
Muitos dos mecanismos históricos de poder reaparecem em formas contemporâneas. Controle de infraestrutura se manifesta hoje como domínio sobre redes de pagamento, provedores de liquidez e provedores de custódia. Influência sobre a legislação é exercida por lobby e cooperação entre grandes bancos e reguladores. Manipulação de informação aparece nas narrativas sobre estabilidade, risco sistêmico e segurança que moldam a percepção pública. Bitcoin responde a cada item de maneira parcial. Sua infraestrutura é global e aberta. Sua governança é distribuída. Sua narrativa oferece transparência técnica. Mas operadores de infraestrutura e atores centralizadores ainda podem criar camadas ao redor dela que recriem antigas dinâmicas de concentração. Há também paradoxos que merecem ser encarados. Quanto mais seguros e acessíveis se tornam os serviços de custódia, mais as pessoas terceirizam sua soberania financeira. Depositam confiança em empresas que, caso se comportem mal, ou sejam pressionadas por autoridades, podem comprometer a liberdade que o protocolo promete. Quanto maior a regulação para tornar o Bitcoin seguro, aos olhos de instituições tradicionais, maior a probabilidade de integração com o sistema que se pretendia contrabalançar. A descentralização pura é difícil de manter na medida em que a conveniência e a conformidade são requisitadas. Isso é importante. O movimento não é binário. Não existe um botão que transforma a economia numa utopia descentralizada. Existe um campo de jogo com trade-offs. Dito isso, quais são passos práticos e responsáveis para quem quer usar essa tecnologia como ferramenta de liberdade financeira, sem cair em promessas milagrosas? Primeiro, educação. Não invista em algo que você não entende. Isso inclui entender o que é uma chave privada, por que ela importa e como funcionam corretores e exchanges. Segundo, exposição gradual. Começar pequeno, com uma parcela do patrimônio que você pode tolerar perder sem comprometer sua vida. Terceiro, custódia consciente. Se você optar por guardar Bitcoin por conta própria, aprenda sobre carteiras de hardware e sobre como proteger frase semente. Se optar por custodiar em terceiros, escolha plataformas reguladas e com boa reputação, mas saiba que isso implica confiar. Quarto, conformidade fiscal e legal. Declare o que for necessário no seu país. Evite riscos legais por desconhecimento. Quinto, diversificação de conhecimento. Aprenda sobre Layer 2, soluções que aumentam a escala como a Lightning Network, sobre diferenças entre tokens e moedas e sobre como práticas de segurança evoluem. É essencial também manter uma visão crítica sobre narrativas simplistas. Bitcoin não é um antídoto contra todas as formas de controle. Ele não elimina a necessidade de instituições públicas fortes, não resolve desigualdades estruturais por si só. Não garante que governos não possam pressionar atores privados. O que ele oferece é uma alternativa tecnológica, um conjunto de regras técnicas que, quando adotadas em conjunto com práticas sociais e políticas apropriadas, ampliam opções. A batalha pela liberdade financeira é menos sobre escolher um lado correto e mais sobre expandir o leque de alternativas disponíveis e proteger direitos básicos como privacidade, acesso e previsibilidade. A dimensão política dessa disputa não pode ser ignorada. Decisões coletivas sobre que tipo de sistema queremos serão tomadas por mercados, por legisladores, por empresas e por você. A adoção de uma nova infraestrutura monetária envolve escolhas sobre quem participa das decisões, como se mantém a segurança, e que compromissos são feitos entre conveniência, privacidade e conformidade. Há também o aspecto cultural. Aceitar que dinheiro pode existir fora dos mecanismos tradicionais exige mudança de hábitos e confiança em protocolos digitais, algo que não vem do dia para a noite. Voltando à metáfora do passado, o empresário que dominou um recurso essencial fez isso combinando eficiência e estratégias que fecharam espaço para rivais. A reação à sua concentração de poder veio por meio da imprensa, da opinião pública e da intervenção regulatória. Hoje,
As reações podem ser semelhantes e diferentes. A tecnologia pode ser tanto catalisadora de liberdade, quanto ferramenta que convive com formas novas de controle. A pergunta prática é: como você, no seu cotidiano, transforma essa dinâmica a seu favor? A resposta começa por aprender e experimentar com prudência. Para quem decide explorar, um plano mínimo de ação pode ser útil. Comece estudando fundamentos. O guia básico que mencionamos no início é um bom ponto de partida. Aprenda a usar uma wallet sem transferir grandes valores até estar seguro. Entenda onde seu país posiciona regras sobre criptomoedas e tributos. Proteja suas chaves e evite promessas de ganho rápido. Considere estratégias de diversificação que não coloquem todo o risco em um único ativo. E participe de comunidades confiáveis onde se discute governança, segurança e regulação. A batalha pela soberania financeira passa por educação coletiva, tanto quanto por decisões individuais. No centro desta batalha está uma escolha de civilização. Queremos sistemas em que um pequeno número de entidades detenha poder para moldar a vida econômica de muitos? Ou queremos arquiteturas que distribuam decisões e reduzam a dependência de intermediários? Bitcoin não é a única resposta, e pode não ser a solução ideal para todos. Mas é um experimento social e tecnológico de larga escala que põe essas questões em evidência. E reconhecer isso é o primeiro passo para assumir responsabilidade sobre suas finanças. A tensão não é apenas técnica, é também moral. Riqueza e poder podem ser usados para criar escolas, hospitais e universidades, e também para construir muros que protegem interesses instalados. Assim como o passado mostrou que o poder econômico pode inspirar filantropia e monopólios ao mesmo tempo, o presente nos mostra que inovação técnica convive com pressões políticas. O desafio é promover arranjos que maximizem liberdade, sem negligenciar segurança coletiva. À medida que essa disputa se desenrola, sua principal vantagem é o conhecimento. Conhecer as regras do jogo, as forças em atuação e os limites das ferramentas que você tem à mão, permite escolhas mais conscientes. Se você quer agir hoje, comece por entender a diferença entre custodiar você mesmo e confiar em terceiros. Aprenda a avaliar projetos, não por promessas de lucro, mas por clareza de governança e segurança técnica. E siga a legislação local para evitar riscos desnecessários. A batalha entre Bitcoin e o Banco Central pela sua liberdade financeira não é uma guerra com um único final. É um processo contínuo de adaptação, negociação e aprendizado. Em alguns cenários, políticas monetárias gerenciadas podem ser a melhor resposta para a estabilidade macroeconômica. Em outros, alternativas descentralizadas podem oferecer canais de escape a abusos e operações arbitrárias. O importante é que você entenda que tem opções, e que essas opções dependem de informação, disciplina e ação coletiva. Se, ao final dessa reflexão, você quer aprofundar sem cair em armadilhas, inscreva-se no canal e baixe o checklist de segurança que preparamos. Nele há passos práticos para começar com segurança, recomendações sobre custódia e fontes de estudo confiáveis. A liberdade financeira não é encontrada num clique nem numa promessa. É construída com conhecimento, prudência e participação. Escolher entre centralização e descentralização é, em última análise, escolher o tipo de sociedade e economia que queremos fomentar. Que esta seja uma escolha informada.